E aí pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo para vocês hoje mais um React, dessa vez lá do canal do Guilherme Analisa, Mitologia, o reflexo de Narciso, mitologia grega. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir. Assim como minhas redes sociais, meu canal no Roxinha, beleza? Então segue nós lá. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu sei que Narciso, no caso narcisismo, é um termo que nasceu por causa do Narciso, né? Vamos dizer assim, né? Se deriva do Narciso. E pelo que eu me lembro, ele é um maluco que, se não me engano, ficou apaixonado pelo próprio reflexo numa água. E acho que morreu afogado, tentando pegar alguma coisa assim. Pelo que eu me lembro, né? Eu não sei direito. Enfim, mas vamos aprender agora. Olha, eu sei que amor próprio é importante, mas tem gente que exagera. Antes de começar esse mito, é válido contar a história de uma personagem muito importante que participa dele. Quem? No caso, uma jovem ninfa das montanhas. Uma garota extrovertida e muito comunicativa que adorava passear pelos vales e florestas. Porém, ela tinha um defeito. Ela era conhecida por falar demais e sempre querer dar a última palavra, o que às vezes incomodava suas amigas. Mas, mesmo assim, ela se dava muito bem, porque essa ninfa tagarela sempre se esforçava para cuidar das colegas. Então, certo dia, suas amigas recebem a grandiosa visita de Zeus, que mais uma vez buscava um lazer extraconjugal, se é que vocês me entendem. E elas, que estavam acostumadas a se envolver com meros mortais, se sentiram honradas em proporcionar o prazer que o rei do Olimpo procurava. Mas, como já era de se esperar, Hera, a esposa de Zeus, que já tinha sido traída muitas vezes, ficou desconfiada com a saída suspeita de seu marido e decidiu discretamente segui-lo de longe. E quando estava quase chegando no local de onde os gemidos da orgia se originavam, Rapaz, que ela encontra a animação nossa faladeira de plantão, Satanás é essa? que dentre suas amigas Chernobyl. foi a única ninfa que se recusou a se envolver com Zeus. E já conhecendo a fama de raivosa da Rainha do Olimpo, ela decidiu proteger as colegas. No caso, da única maneira que ela sabia. Ela foi até Hera e começou a puxar papo e falar sem parar, permitindo que suas amigas ouvissem a conversa e pudessem fugir do local. Então, quando a Rainha do Olimpo finalmente consegue encerrar o papo furado da linguaruda, ela encontra apenas um campo deserto onde o bacanal havia ocorrido. Porém, sendo uma deusa muito perspicaz, ela percebeu que tinha sido enganada. Sendo assim, ela voltou em direção à ninfa espertalhona e disse: "Já que gosta tanto de dar a última palavra, a partir de agora, essa será a única que terá." E com isso, a ninfa foi amaldiçoada a nunca mais poder iniciar uma conversa, podendo apenas repetir as últimas palavras que lhe fossem ditas. E com isso, a gente pode começar a história principal. Muitos anos antes desse acontecimento, em um reino próximo dali, nascia um garoto chamado Narciso, filho de Liríope com o deus rio Céfiso. E esse menino, tendo sangue divino, era dotado de uma beleza extraordinária, que desde muito cedo chamava a atenção de todos que o viam, a ponto de que sua mãe chamou o renomado vidente Tiresias para saber o que o destino reservava para seu jovem filho. E após um breve contato com o garoto, o profeta diz que Narciso teria um futuro de glórias e sucesso, desde que nunca visse o próprio rosto. Liríope não entendeu o porquê, mas como os videntes sempre costumavam falar em enigmas, ela decidiu simplesmente acatar. Então, com esse aviso em mente, todas as superfícies metálicas que poderiam gerar algum reflexo foram removidas de sua casa. Aí, os anos foram se passando e o jovem foi se tornando cada vez mais bonito, atraindo o afeto e desejo de todas as garotas que o viam. E até de alguns caras também. Mas, para o azar de todos os que se interessavam por ele, Narciso era soberbo e cheio de si. Sua personalidade exageradamente orgulhosa fazia com que ele rejeitasse todos os que tentavam se aproximar, dando a entender que ninguém era digno de sua beleza. Até que certo dia, passeando por um bosque em um vale da região, ele é avistado pelas Oréades, também conhecidas como ninfas das montanhas. Ah, bom. No caso, aquelas que eu mencionei no começo do vídeo. E como já era de se esperar, elas imediatamente se apaixonam por ele. Inclusive a ex-tagarela, que após ser amaldiçoada, adotou um comportamento mais tímido e retraído. Tanto que ela foi a única que não se jogou em cima do Narciso. Ela apenas ficou observando de longe enquanto suas amigas ofereciam seus corpos a ele. Porém, como já havia acontecido muitas vezes, ele arrogantemente desprezou o afeto delas,
fazendo com que todas se afastassem aos prantos. E isso chamou a atenção da nossa ninfa observadora, que ao invés de seguir em frente com suas colegas, decidiu continuar acompanhando de longe o passeio do belo jovem. Discretamente, ela foi seguindo e contemplando a graciosidade de seu amado, intensificando ainda mais seus sentimentos. Mas, em determinado momento, ela sem querer pisa em um galho e o barulho chama a atenção de Narciso, que imediatamente se vira e pergunta: "Tem alguém aqui?" E a ninfa, escondida atrás de uma árvore, podendo apenas repetir as últimas palavras, responde: "Aqui?" E isso deixou o jovem muito curioso e preocupado, a ponto dele pedir para a pessoa aparecer de seu esconderijo. E com isso, a ninfa junta toda a coragem que pôde encontrar dentro de si e vai em direção a seu bem-querer. "Você estava me seguindo?" Seguindo. E o que você quer? Quer. Você Você quer. quer? Deixa eu adivinhar. Você me ama. Ama. Isso já tá criança ficando bem falando, né? chato. Já não basta suas coleguinhas, agora você também. Me poupe, minha querida. Eu já tô cansado de gente que nem você. Então sai daqui, sua rachada horrorosa. Que isso? E com isso, a ninfa, após ter seu coração partido, saiu Partido, correndo de volta à O floresta. maluco esmagou A ele. tristeza Isso tomou sim. conta de seu coração. Mas, ao contrário de suas amigas que transformaram o afeto por Narciso em ódio, ela continuou a amar esse belo jovem inalcançável. E sendo assim, sempre que ele visitava esse vale, ela voltava a silenciosamente segui-lo de longe. Aí mais algum tempo se passa, e Narciso continua a rejeitar de maneira insensível todos os que ousavam se achar dignos de sua companhia, sendo que até suicídios ocorreram por conta de seu desprezo snob. Eita, pô. E como já era de se esperar, todas essas atitudes arrogantes atraíram a revolta daqueles que foram menosprezados por ele, sendo que muitos começaram a rezar aos deuses pedindo que ele fosse punido por seu comportamento. Mas, apesar de a soberba e a falta de empatia serem características desagradáveis, elas não foram consideradas merecedoras de uma intervenção divina, sendo então relevadas pelas divindades gregas. Exceto uma, Quem? Nêmesis, a deusa da vingança, que ao observar o comportamento do jovem rapaz, Faz sentido. decidiu que ele merecia sentir o mesmo sofrimento que todos os que foram rejeitados por ele. No caso, um amor não correspondido. Então, certo dia, enquanto saía para caçar no mesmo vale pelo qual sempre passeava, Narciso escuta uma voz do além o chamando. E ele, sendo um jovem curioso e audaz, resolve seguir esse chamado aparentemente divino. E com isso, ele começa uma longa caminhada em direção à voz, se afastando bastante dos caminhos que costumava seguir. Até que em determinado momento, ele, já com bastante sede, encontra um lago, algo que nunca tinha visto antes. E avistando a água, decide tomar para se saciar. Porém, esse foi seu maior erro, pois assim que se aproximou do lago, ele viu o ser mais belo que seus olhos já tinham tido o prazer de contemplar. Mais especificamente, Assim mesmo. seu próprio reflexo. E assim como havia acontecido com todos que viam sua aparência, Narciso se apaixonou. Ele então tentou tocar o belo rosto que estava à sua frente, mas as ondulações da água apenas distorceram o retrato de seu amado. E com isso, o jovem se viu preso às margens do lago, mesmerizado pela sua própria imagem. O maluco ficou Os hipnotizado dias pelo então próprio foram se reflexo. passando e ele permaneceu obstinadamente no mesmo local, sentindo seu corpo se debilitar e sua vida se esvair. Enquanto isso, a ninfa apaixonada caminhava pela floresta procurando o dono de seu coração. E eventualmente, ela encontra. Avistou à beira do lago seu corpo caído e imóvel. Ela então foi correndo em direção a seu amado e o tomou em seus braços, rezando para que ainda estivesse vivo. E para a felicidade dela, ele estava. Então Narciso lentamente abriu seus olhos e viu o rosto da ninfa que com todo o carinho do mundo o segurava. A única que, mesmo tendo sido desprezada por ele, nunca lhe desejou nenhum mal. Pelo contrário, continuou a amá-lo incondicionalmente, dando a Narciso a chance que ele precisava para provar aos deuses que ele era capaz de expressar afeto por alguém além dele mesmo, de se redimir e começar a vida nova. Mas ao invés disso, ele virou sua cabeça em direção ao lago, olhou para seu próprio reflexo Fico. e com suas últimas forças disse: "Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão." E assim, o último suspiro de Narciso se vai,
E a ninfa, olhando aos prantos o rosto de seu falecido amor, diz as únicas palavras que lhe eram permitidas dizer. Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão. E com isso, sua vontade de viver desapareceu. Ela permaneceu junto de seu amado e definhou até o ponto que a única coisa que restou foi sua voz, ressoando pelos vales e montanhas. O nome dessa ninfa era Eco, o último som que se repete. Pode chamar de trouxa também, né? Mas enfim. Depois disso, Afrodite, sendo a deusa da beleza, achou que um homem tão belo como ele não merecia ser esquecido. E por isso, no local onde faleceu, ela fez brotar uma flor que até então não existia, comumente nascendo nas margens de lagos e rios, e que por ter seu eixo inclinado para baixo aparenta estar olhando o próprio reflexo. Essa flor é conhecida por nós como Narciso. E para concluir, existem versões que dizem que por sua soberba e falta de empatia, Narciso foi condenado por Hades a permanecer às margens do Estige, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, fadado a olhar o seu próprio reflexo inalcançável por toda a eternidade. Agora, por último, uma curiosidade. Ok. Esse mito serviu de inspiração para o conceito psicológico do narcisismo, Aí. que é uma tendência do indivíduo de alimentar uma admiração excessiva por si mesmo. Sendo que no caso do protagonista dessa história, acabou trazendo a ruína não só para ele, mas também para a ninfa Eco, que, diga-se de passagem, teve uma trajetória bem trágica. Ela já começou a história tomando uma maldição da Hera, mostrando mais uma vez que se Zeus soubesse ficar com o zíper fechado, muitas desgraças poderiam ter sido evitadas. Literalmente. E muitos bastardos também, convenhamos. Ah, e falando nos bastardos de Zeus, alguns chegaram a se tornar deuses do Olimpo. Mas história eu conto no próximo Mitologia. Até mais. Ok. Interessante. E aí, Eu pessoal? tinha pra mim que ele, na verdade, era aquela questão, né? Que ele, sei lá, morreu afogado, mas aparentemente não. Eu não sei se tem algum mito, alguma versão que seja assim, mas enfim. Interessante, né? Por um momento achei que ia ter uma reviravolta ali, de que, sei lá, ele ia, como tava dando aquele negócio, que ele se redimir, né? A chance dele se redimir, eu pensei que ele ia, sei lá, desprezar a menina, ou a menina ia dar um fora nele por algum motivo, a ninfa no caso, né? Mas assim, legal. Me corrigiu, que eu tinha ideia do mito. E é isso. Poderia tudo ter sido evitado se em vez da mãe não ter tirado os itens de prata, né? Os utensílios de prata, tivesse cegado ele, né? É isso daí não teria acontecido. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais o canal e nos vemos na próxima. Falou!